Sejam muito bem-vindos a mais esta nossa análise. Hoje, nós vamos mergulhar direto em um texto antigo incrível, que ilustra de um jeito brilhante a interseção exata entre a providência divina e a história humana. Nós vamos desvendar juntos os eventos fascinantes lá do capítulo 41 do livro de Gênesis. Para a gente se situar, imaginem a cena. A narrativa já começa escancarando uma vulnerabilidade enorme e super inesperada. O faraó, simplesmente o governante absoluto de todo o Império Egípcio, se depara com um mistério divino que o deixa completamente aterrorizado. É aquela hora em que a sabedoria humana, por mais refinada e elevada que fosse na época, simplesmente bate no teto diante do sobrenatural. O que nos leva à nossa primeira parte. Seção 1. O Enigma de Faraó. Logo de cara, a história estabelece um problema tão complexo que todo o poder terreno do faraó não serve de absolutamente nada para resolver. O mais intrigante no primeiro sonho que ele tem é o contraste visual, que é bem forte. Ele vê 7 vacas lindas e gordas, seguidas por 7 vacas extremamente magras e feias, que vão lá e devoram as primeiras de forma brutal. E o detalhe de ouro, de onde elas saem? Do rio Nilo. O Nilo era literalmente a força vital de toda a economia agrícola egípcia. Então esse sonho aponta direto para uma crise iminente na própria fonte de sustento do império. E logo em seguida, Faraó tem um segundo sonho. Dessa vez, 7 espigas de cereal boas e cheias nascem de uma única haste, mas são devoradas por 7 espigas miradas e queimadas por um vento leste implacável. E o resultado disso? Bom, todos os magos e sábios do Egito são convocados às pressas e fracasso total. Eles se mostram completamente impotentes para dar qualquer explicação que fizesse o menor sentido. Mas, curiosamente, é exatamente esse fracasso generalizado das mentes mais brilhantes do Egito que faz a história andar. Vendo o desespero do faraó, o copeiro-chefe de repente tem um estalo e lembra do seu próprio passado. Ele se recorda de quando estava na prisão real e conheceu um jovem escravo hebreu. Esse rapaz tinha demonstrado um tipo de sabedoria totalmente diferente e eficaz, interpretando sonhos que acabaram se cumprindo com uma precisão matemática. Avançando para a seção 2. A revelação divina. A chegada de José ao palácio é a grande virada de chave e estabelece, preste bem atenção, a tese teológica central de toda essa narrativa. O ponto alto é o versículo 16. Quando o rei pergunta se ele consegue interpretar os sonhos, José simplesmente recusa qualquer crédito pessoal. Ele diz abertamente que a capacidade não está nele. Essa é uma postura teológica profundíssima. Deus é apresentado aqui como o único agente ativo e soberano da verdadeira revelação. O homem é apenas um instrumento dele. José então começa a desvendar o mistério em detalhes. Ele explica que os 2 sonhos são, na verdade, uma única mensagem inseparável. Deus estava mostrando ao faraó exatamente o que faria na história. Viriam 7 anos de uma abundância sem precedentes em toda a terra do Egito, que seriam seguidos logo depois por 7 anos de uma fome tão severa, mas tão severa que faria toda aquela fartura anterior ser completamente esquecida. E o fato de o sonho ter acontecido em dose dupla, isso mostra que não era uma anomalia climática aleatória, era um plano divino inalterável, estabelecido e que estava prestes a acontecer. Vamos para a seção 3. Sabedoria e ascensão. É exatamente aqui que a gente percebe de forma muito clara como a revelação dos planos de Deus convoca uma resposta humana estruturada. A intervenção de José não para na interpretação teológica do problema. Ele vai muito além e propõe uma estratégia administrativa brilhante e super pragmática. Ele sugere a criação de uma vasta rede governamental para recolher 1/5 de toda a colheita durante os anos prósperos, armazenando esse grão de forma descentralizada. E isso ilustra perfeitamente o nosso foco de estudo. A presciência de Deus age em parceria com a ação prática e salvadora do homem. A providência não incentiva a inércia, pelo contrário, ela dá toda a base para um planejamento sábio e diligente da nossa parte. E a reação do faraó diante desse plano de contingência é de cair o queixo. O governante de uma nação poderosa e politeísta reconhece explicitamente, em alto e bom som, que uma sabedoria tão prática e estratégica só poderia vir de uma fonte muito maior. Ele enxerga e admite que o Espírito de Deus está sobre José. Parem para pensar no peso disso. O resultado desse reconhecimento é uma ascensão de poder absolutamente dramática e sem nenhum precedente. O faraó transfere símbolos gigantescos de autoridade para o hebreu. O anel sinete confere o poder de legislar e governar.
As roupas de linho fino e o colar de ouro simbolizam um novo status elevadíssimo. Em um piscar de olhos, José salta de um estrangeiro aprisionado de 30 anos de idade para o cargo de administrador geral e simplesmente a segunda pessoa mais poderosa de todo o império. Chegamos à seção 4, os anos de fartura. Agora a gente observa o início da execução precisa daquele plano e, em paralelo, a maravilhosa graça teológica experimentada a nível pessoal. A escala de tudo que foi colhido e guardado durante os primeiros 7 anos desafia a nossa imaginação. O registro relata que o cereal acumulado era como a areia do mar. Era um volume de provisão tão colossal, tão massivo, que o sofisticado sistema de contabilidade do Egito simplesmente colapsou. Eles tiveram que parar de contar porque a quantidade transcendia qualquer medida humana possível. É um vislumbre maravilhoso da abundância divina. E durante esse exato período glorioso de fartura, nascem 2 filhos a José. Agora, o que é fascinante a gente observar são os profundos significados teológicos embutidos nos nomes que ele escolhe. Ao primogênito, ele chama de Manassés. Esse nome é uma verdadeira micronarrativa da própria jornada de cura dele. Ele reconhece publicamente que a graça de Deus foi ampla o suficiente para cicatrizar e apagar a dor intensa das traições e da rejeição severa que sofreu dos irmãos lá no passado. Já para o segundo filho, ele escolhe o nome de Efraim. E a declaração de fé contida aqui é belíssima. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso reforça aquele conceito teológico vital de que a providência divina não se limita apenas a tirar a gente das dificuldades, mas é perfeitamente capaz de conceder frutos abundantes e vitória no exato palco onde antes só havia sofrimento. Vamos para a nossa última parte. Seção 5, a fome global. O tempo da fartura se encerra e a implacável metade sombria da visão profética finalmente começa. Esse número 7 atua como o grande eixo dramático da virada na história. Exatamente como havia sido decodificado por José, os 7 anos de devastação e fome aterradora chegam sem nenhum atraso. A realidade dura se impõe. E o contraste geográfico e humano desenhado pela narrativa é cortante. Enquanto a fome e a seca se espalhavam implacavelmente, consumindo todas as terras vizinhas e desestruturando nações inteiras, havia uma única exceção no mapa. Em toda a terra do Egito havia pão. A preservação espantosa daquela nação foi o resultado imediato da união entre a revelação sobrenatural e aquele rigoroso planejamento administrativo que José havia executado com excelência. No desfecho desse capítulo, a gente finalmente entende a real dimensão dos planos de Deus. A crise cresceu a um nível global e, por causa de todo o trabalho prévio, pessoas de todas as terras precisaram viajar até o Egito para comprar mantimentos. A orquestração divina não apenas salvou uma nação da extinção por fome, mas efetivamente posicionou o Egito como uma âncora de salvação e o grande celeiro de preservação para todo o mundo conhecido daquela época. E assim nós encerramos a jornada por esse capítulo monumental de Gênesis. Ele nos deixa com uma provocação teológica profunda. Como devemos equilibrar o nosso entendimento de que Deus dirige ativamente a história com a necessidade da nossa ação sábia e responsável? A trajetória de José nos ensina que a soberania divina não exclui de forma alguma o esforço humano. Pelo contrário, ela prepara o caminho para que a gestão diligente, a inteligência e o bom caráter sirvam como verdadeiros veículos para o livramento em grande escala. Fica aí essa excelente reflexão para levarmos adiante. Muito obrigado pela companhia em mais esta análise e até a próxima. O que a gente vai investigar hoje é como uma busca desesperada por comida na antiguidade acaba revelando aquelas mecânicas profundas e invisíveis do plano redentor de Deus. E olha, a narrativa que temos em mãos não é só um relato histórico de sobrevivência, não. É um verdadeiro estudo de caso com um foco teológico fortíssimo na soberania divina. Vamos acompanhar de perto o texto para entender como as engrenagens da graça operam silenciosamente bem ali, nos bastidores da tragédia humana. Bom, para começar, vamos colocar uma pergunta teológica crucial na mesa. Uma pergunta que vai guiar toda a nossa jornada por essa história. Quando o desastre bate à porta, é castigo ou é preparação? Lendo o capítulo 42, a gente percebe rapidinho que a resposta humana imediata é o puro pânico. Mas a resposta divina? Essa é a construção meticulosa de um palco para salvação. Guardem bem essa dualidade. Isso nos leva para a primeira parte. 1. A fome como catalisador divino. Uma crise severa, uma fome terrível, atinge Canaã e força Jacó a buscar alimentos no Egito. É isso que dá o pontapé inicial na nossa história.
Embora Jacó, morrendo de medo, faça questão de manter seu filho mais novo, Benjamim, em segurança, colado nele. E essa atitude de Jacó ilustra perfeitamente aquela dupla realidade que comentamos agorinha. De um lado, a gente tem a visão limitada de Jacó, que enxerga apenas um desastre natural aleatório, uma forma que ameaça aniquilar a sua família. Mas, do outro lado, a realidade teológica mostra algo completamente diferente. Deus está, na verdade, usando essa mesmíssima fome como um catalisador. Não é uma tragédia sem sentido. A extrema necessidade é exatamente a ferramenta que Deus escolheu para forçar aqueles irmãos a descerem para o Egito, colocando em movimento um reencontro familiar gigantesco e necessário. Chegamos então à parte 2, o teste no Egito. Exaustos e conforme, os 10 irmãos chegam e, claro, se curvam diante do governador. E é aí que o cenário se arma para um dos momentos de ironia dramática mais formidáveis de toda a narrativa. A desconexão de percepção aqui é simplesmente surreal. Imaginem a cena. Os irmãos estão aterrorizados por um governante estrangeiro muito ríspido, sem fazer a menor ideia de que estão cara a cara com o próprio irmão que eles venderam como escravos anos antes. Eles não percebem que no exato momento em que encostam o rosto no chão, estão cumprindo ao pé da letra aqueles sonhos proféticos do passado, sonhos que eles odiaram tanto. O foco teológico brilha muito aqui, mostrando que a palavra de Deus não falha, mesmo que demore décadas para se materializar. O texto deixa claro que José os reconhece de cara, mas ele decide não se revelar ainda. Em vez disso, ele bola um teste altamente calculado em 4 etapas. Primeiro, acusa os irmãos de serem espiões. Segundo, joga todo mundo na prisão. Terceiro, ele liberta a maioria, mas faz questão de prender Simeão, bem na frente deles como garantia. E quarto, faz uma exigência que ele sabe que vai doer lá no fundo da alma do pai deles. Na próxima viagem, tem que trazer o caçula, Benjamim. E detalhe, isso não é uma vingancinha mesquinha. É uma avaliação profunda, um teste de caráter para ver se eles realmente mudaram de lá para cá. Como parte desse teste rigoroso, ele tranca os irmãos por 3 dias. E esses 3 dias são uma verdadeira eternidade de angústia. José usa a arma do isolamento absoluto e do medo da morte para quebrar de uma vez por todas aquele orgulho obstinado que eles cultivaram por tantos anos. É no silêncio assustador dessa prisão que a pressão começa a forçar uma autoanálise que eles vinham evitando a vida toda. O que nos traz a terceira parte. 3. Despertando a consciência morta. Toda essa pressão psicológica intolerável finalmente começa a rachar as defesas de uma culpa que estava soterrada. E o ponto crucial acontece aqui. Sob esse estresse absurdo e sem que José desse um único pio sobre o passado, a ficha deles cai. Eles declaram abertamente: estamos sendo castigados. Eles chegam à conclusão óbvia de que o pesadelo no Egito é o troco direto pela crueldade contra José. Eles lembram da aflição dele e confessam que simplesmente ignoraram os gritos de socorro do próprio sangue. E é fundamental analisarmos isso com nossas lentes teológicas. A consciência é exatamente esse mecanismo espiritual interno entrando em ação. A gente percebe que Deus usa a severidade de José não para aniquilar os irmãos, mas para dar um choque de realidade e ressuscitar a consciência deles que estava totalmente inoperante. O sofrimento no presente desperta o fantasma do pecado do passado. Sem esse primeiro passo doloroso em direção ao arrependimento autêntico, a reconciliação seria impossível, tanto moral quanto teologicamente. E enquanto os irmãos lavam a roupa suja e confessam a culpa, a emoção toma conta. José escuta Rúben dando uma bronca nos outros, dizendo que o sangue do garoto estava sendo cobrado, e ele simplesmente não aguenta. O texto relata que José precisa sair de perto para chorar escondido. Essa reação prova, sem qualquer sombra de dúvida, que a rigidez de José nasce de um amor desesperado por restauração, e não de um coração amargurado querendo vingança. Chegamos na seção 4, o que Deus fez. José segura Simeão, manda colocar o dinheiro escondido de volta nas sacolas dos irmãos e despacha os outros 9 para casa, em Canaã. Essa viagem de volta é um prato cheio de tensão dramática. Eles saem do Egito e, no meio do caminho, param em uma estalagem qualquer para descansar. E aí, quando um deles abre a sacola para alimentar os animais, surpresa! O dinheiro que eles tinham pago está ali, intacto na boca do saco. Só que achar esse dinheiro não gera nossa, que sorte. Gera um terror puro e absoluto. Eles gelam, tremendo, olham uns para os outros e soltam a frase: o que é isto que Deus nos fez? É um marco na história, pessoal. Pela primeira vez, eles reconhecem em voz alta que Deus está agindo na vida deles, intervindo de forma pesada e direta. E claro, a consciência pesada faz eles assumirem imediatamente que isso é um julgamento divino. O que nos coloca diante da definição mais linda e pura de providência divina.
Para eles, encontrar o dinheiro é uma armadilha, uma desculpa que o governador egípcio armou para transformá-los em escravos. Mas a nossa visão teológica revela que essa é, na verdade, a orquestração invisível de Deus operando nos mínimos detalhes. Cada susto, cada reviravolta assustadora é, de fato, um tijolo pavimentando a estrada para o propósito redentor incrível que Deus tem para toda a linhagem de Israel. Vamos para o quinto e último ponto: a luta para confiar. O retorno a Canaã traz revelações bem amargas para o patriarca Jacó quando eles abrem o restante dos sacos. O desespero de Jacó é palpável, ele faz aquela contabilidade trágica que a gente faz quando tudo dá errado. José já se foi, Simeão está preso lá no Egito, e agora eles querem levar Benjamim, o filho da velhice, o último elo com a esposa amada Raquel. Jacó é esmagado por essa sequência de tragédias. Ele até diz que todas as coisas estão contra ele. Ele está completamente cego, incapaz de ver a salvação extraordinária que está sendo arquitetada sob os seus próprios olhos. Tentando resolver a situação, Rúben, que é o mais velho, tenta intervir com uma oferta, digamos, um tanto quanto bizarra. Ele diz para o Jacó: pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer o Benjamim de volta. Obviamente, Jacó, que está afundado na própria dor, rejeita na hora essa garantia sem pé nem cabeça. Ele bate o pé e avisa que, se alguma coisa acontecer com o Benjamim no caminho, seus cabelos brancos descerão à sepultura com muita tristeza. E a nossa análise termina nesse ponto de interrogação fantástico. Jacó olhava para o horizonte e só via caos, perdas em cima de perdas e punição. Mas quando a gente veste as lentes da providência teológica, a pergunta é: o que Deus estava realmente construindo? É um desafio imenso para todos nós percebermos que muitas vezes, quando tudo parece estar desmoronando sem volta, é exatamente aí que Deus está trabalhando na construção, dolorosa sim, mas milimetricamente precisa da nossa libertação. Fica então essa reflexão sobre o agir soberano e silencioso de Deus nas sombras. Muito obrigado por acompanharem este nosso estudo até o fim.